Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos iniciando neste momento o webinar do Encontro dos Gestores Hospitalares do Estado de Goiás, da Associação dos Hospitais do Estado de Goiás, AEG. É uma satisfação que a AEG apresentar esse evento, uma instituição que há mais de 50 anos atua pela representatividade do setor hospitalar do Estado de Goiás e desempenha seu papel a serviço do desenvolvimento e da melhoria dos hospitais e das clínicas. Em 2019, o calendário dos encontros dos gestores hospitalares do Estado de Goiás marcou a agenda dos executivos que atuam no setor e reuniu gestores, líderes, palestrantes renomados, instituições apoiadores, empresas e prestadores de serviço. Com o cenário atual que estamos vivendo, e por compreender que essa troca de experiências e apresentações não pode parar, foi preciso retomar a agenda do encontro com os gestores hospitalares, para continuarmos contribuindo para a melhoria e o desenvolvimento do setor. Desejamos que todos estejam bem e tomando os devidos cuidados para prevenir a contaminação pelo novo coronavírus. Até a situação se normalizar, a AEG realizará sua programação de encontros por meio de webinars. Em fevereiro, iniciamos o nosso calendário e hoje começamos uma nova jornada digital, que apresenta novos temas, palestrantes e desafios para a melhoria e o desenvolvimento do segmento. Nesta edição, trazemos os temas Qualificação Hospitalar e Etapas e Processos para a Acreditação Hospitalar, que serão apresentados pelas convidadas Gilvane Lolato, gerente de educação da ONA, e Andréia Kuss, diretora da ACUS Consultoria e Gestão em Saúde. E para ilustrar, será apresentado um case hospitalar por Lélia de Fátima, gerente de enfermagem do UGOL e da AGIR, e o J. Antônio Cirino, gerente de qualidade do UGOL e da AGIR. Agradecemos a presença de todos os participantes, gestores hospitalares, nossos associados, convidados especiais, diretoria da AEG e, em especial, aos nossos apoiadores, Unimed Goiânia, Cicobi Unicentro Brasileira, Apoio Ecolimp, Wareline e K-Smart Contabilidade. Para iniciar as atividades, conheça um pouco dos encontros da AEG. Vamos ao vídeo. Que bacana, né? Rememorar tantos encontros especiais, contando com a participação dos gestores, dos executivos do setor. Foi muito especial vivenciarmos uma agenda tão positiva e que reuniu tantos gestores. Nosso agradecimento muito especial aos apoiadores de 2019 que continuam conosco nessa jornada de 2020. E agora vamos ouvir a mensagem do nosso presidente, Adelvânio Francisco Morato, que é o presidente da Federação Brasileira de Hospitais e da Associação dos Hospitais do Estado de Goiás, AEG. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, recebendo todos vocês neste encontro nacional de gestores hospitalares do Estado de Goiás, promovido pela AEG,
Associação dos Hospitais do Estado de Goiás. A EG está com 51 anos. Hoje nós representamos mais de 4.800 leitos clínicos no estado de Goiás. Representamos 283 leitos de UTI e em torno de 266 associados. Então, a EG é a maior associação e com maior representatividade do estado de Goiás. E nós temos um carinho muito grande com todos vocês, por estar acompanhando mais uma edição. Queremos agradecer a participação de todos os inscritos, agradecer os nossos apoiadores, o apoio Ecolimp, K-Smart, o Airline, Unimed Goiânia, Cicobi Unicentro Brasileiro, a parceria com a ONA, Organização Nacional de Acreditação, e a Federação Brasileira de Hospitais. E agora, obrigada, presidente Dr. Morato, pela participação. E agora, antes de iniciarmos o nosso ciclo de palestras e apresentações, vamos conhecer um pouco dos nossos apoiadores. Vamos ao vídeo. Pode torcer. Pode cantar. Pode participar. Pode competir. E pode curtir à vontade. Que a Unimed está aqui para cuidar de você e do seu bem-estar. Boa diversão. Unimed Goiânia. Cuidar de você. Esse é o plano. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Sérgio Baioc, eu sou o atual presidente da Unimed Goiânia. Gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês nesse novo encontro de gestores hospitalares, dessa vez falando em acreditação hospitalar. A Unimed Goiânia tem muito prazer e muito orgulho nessa parceria com a EG, principalmente falando de acreditação. Nós temos o nosso pronto atendimento, o nosso centro clínico e também nosso laboratório já acreditados. Trabalhamos sempre para cada vez estarmos melhores nos nossos processos. Acreditamos que esse é um caminho para o futuro, para que os serviços caminhem cada vez melhor. Então, um bom curso para todos vocês e acreditamos na acreditação. Cada vez que o mundo muda, cada vez que ele fica meio confuso, a gente procura ficar mais perto de quem faz bem, quem a gente gosta, quem a gente conhece, traz confiança e segurança. E para enfrentar todas as transformações, é preciso ter a companhia certa, é preciso ter a cooperativa certa. Uma das maiores do país, com uma experiência vasta na área da saúde e de livre admissão, mostrando franqueza para dizer o que tem que ser dito, transparência em cada ato. E enquanto todo mundo está correndo atrás, a gente caminha lado a lado com a solidez e o crescimento. Crescimento de 172% de ativos nos últimos 4 anos. Com mais de 78 milhões de reais em resultados positivos em 2019. Com patrimônio líquido de 519 milhões e 2,6 bilhões em ativos. Além de mais de 1,4 bilhão em operações de crédito. E mais de 36 mil associados. Em 28 anos de história, resultados positivos de sobras todos os anos. Cicobi Unicentro Brasileira. Ganha mais quem faz parte. O ano de 2019 foi um ano excelente para a Cicobi Unicentro Brasileira. Tivemos a maior sobra distribuída aos nossos associados dos seus 27, quase completando agora 28 anos de atividade. A cooperativa tem feito o seu papel duplo de atender às necessidades financeiras dos nossos associados,
de se tornar como uma instituição financeira mais importante para eles, e também um papel que nós temos muito importante em relação à comunidade que nos cerca. Nossa cooperativa tem tido um papel social extraordinário. O último evento que fizemos foi justamente a arrecadação de recursos para ajudar na estruturação da UTI do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás. Arrecadamos mais de R$1 milhão e vamos fazer essa entrega agora para o HC, para que ele possa ser melhor equipado, a sua UTI melhor equipada e poder atender eventualmente aquelas pessoas que tiverem complicações e necessidade de respirador. A Warline é uma empresa que busca melhorar a gestão na saúde a partir da tecnologia. Somos referência em estabelecimentos de saúde em todo o país. Nosso sistema de gestão hospitalar ConnectW é um ERP completo e integrado com mais de 50 módulos. Desenvolvido com base nos fluxos hospitalares, é capaz de atender as mais complexas realidades do setor. Atendemos mais de 350 clientes no Brasil e na América Latina, sendo eles hospitais particulares, públicos, filantrópicos, universitários, AMES, UPAs e redes municipais de saúde. Atendemos mais de 300 hospitais em todo o Brasil e por mês lançamos em média 70 inovações em nosso produto. Acompanhamos de perto as mudanças do mercado, sempre atentos a inovações tecnológicas e preocupados com a aderência real deste produto à realidade de nossos clientes. Isso é a Warline valorizando a proximidade com quem realmente nos importa, você. Boa tarde a todos, meu nome é Denis, sou consultor comercial da Warline aqui no Centro-Oeste. Gostaria de compartilhar com vocês mais uma excelente notícia. A Warline traz ao mercado um novo módulo teleconsulta. Com esse módulo, o médico consegue atender seu paciente remotamente em uma sala criptografada com senha exclusiva, sem acesso a terceiros. A Warline sempre está na vanguarda da tecnologia. Gostaria de agradecer a presença de todos nesse webinar, em nome da Warline. Olá pessoal, boa tarde. Antes de mais nada, queria agradecer à EG pela oportunidade de participar de mais esse webinar. Acho que é uma grande oportunidade para a gente estar junto com vocês e de passar um recado breve nesse momento difícil que estamos passando aqui no Brasil, no mundo, com essa pandemia. Não diferente de todos, nós adoraríamos estar aí perto de vocês, mas infelizmente todos nós temos que nos preservar. Mas também, não diferentemente das equipes de vocês, o nosso time está na linha de frente. Nós trabalhamos em hotelaria e higiene hospitalar e temos perto de 6.500 pessoas que estão na linha de frente ajudando os hospitais e as clínicas a tentarem vencer essa pandemia. O nosso serviço é fundamental nesse momento, nós estamos há mais de 30 anos só fazendo limpeza, higiene e hotelaria hospitalar e exclusivamente para a área de saúde. Então a gente sabe bem o que é isso, sabe bem o que todos estão passando e gostaríamos muito de poder estar do lado de vocês. Mais uma vez, muito obrigado e saibam que se precisarem da gente, nós vamos estar sempre aqui do lado de vocês para ajudar naquilo que for preciso. Um abraço a todos e bom evento. Um atleta não vence uma disputa sozinho. Enfrentar desafios, obstáculos e regras são mais fáceis quando somos orientados e guiados por profissionais experientes e qualificados para nos levar ao sucesso.
São inúmeros os desafios que uma empresa enfrenta diante da complexidade da legislação tributária brasileira. Quando se está assessorado por profissionais especializados que fornecem orientações preventivas sobre a escolha do regime tributário adequado ao seu negócio, enfatizando o planejamento tributário responsável, o sucesso é garantido. Somos a KBL, uma empresa de assessoria contábil e empresarial que atua há mais de 10 anos no mercado nacional nas áreas de gestão fiscal e tributária, contabilidade financeira e gerencial, trabalhista e previdenciário, legal e societário, BPO contábil e financeiro. Somos referência na relação com clientes e colaboradores, firmados em alicerces de confiança, clareza, responsabilidade e qualidade em nosso atendimento e serviço. Sempre focados em levar sua empresa ao pódio do sucesso. KBL Accounting. Responsabilidade de transformar conhecimentos em soluções seguras. Boa tarde, senhores. Primeiramente, gostaria de agradecer à EG por nos permitir apoiar mais uma vez o encontro de gestores hospitalares, mas agora nesse modelo webinar. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Rosa, sou executivo de contas da K-Smart Contabilidade, que é uma empresa do grupo KBL, mas focada na área da saúde. Estamos na EG para somar. Nesse momento de pandemia, temos que unir nossas forças, dividir nossa expertise para vencermos as dificuldades. Então eu deixo nossos canais de comunicação abertos para você que tem dúvidas trabalhistas, contábeis, queremos te ajudar. Parabenizo aqueles que separaram um momento da sua tarde para adquirir mais conhecimento e desejo um bom evento a todos. Só tem fera nesse time. Obrigada aos nossos apoiadores por permitir, incentivar cada vez mais esses encontros. E sejam muito bem-vindos, palestrantes aqui, nossos gabaritados aí, apresentadores. Muito bem-vinda, Giovanni Lolato. Muito bem-vinda, Andréia Cus. Muito bem-vindo, J. Antônio Cirino e Lélia de Fátima. Sejam muito bem-vindos. Então, como vai funcionar? Nossas apresentações vão ser divididas em 3 blocos. Primeiro vai falar Giovanni Lolato sobre etapas e acreditação, para acreditação hospitalar. Então ela vai ter 20 minutos. Pode abrir aí. E aí em seguida a gente vai passar a palavra para a Andréia, que vai ter 20 minutos para falar sobre qualificação. E para apresentar o case hospitalar terão 20 minutos também, que vão ser conduzidos por J. Antônio Cirino e pela Lélia. Então, Giovanni, a bola está com você, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, agradeço a todos o convite, muito obrigada, Vivian, a EG, por esse encontro bacana com gestores hospitalares, e é muito bom, e agradeço em nome da ONA, de estarmos aqui fazendo parte disso. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês, então, sobre a questão do processo de acreditação, Mas antes eu queria falar sobre alguns dados que eu vou apresentar para vocês em relação aos percentuais, de acreditação aí que a gente tem hoje no Brasil, tanto da metodologia ONU e até comparando um pouquinho aí em relação a essa fatia, de outras metodologias aí que a gente tem no Brasil. E aí vou explicar um pouquinho para vocês como é que acontece, então, como que funciona todo o sistema brasileiro de acreditação, e todas as etapas aí desse processo. Então, para você que é uma instituição, é um profissional de saúde que está aí nos assistindo, vai poder entender um pouquinho mais a fundo sobre esse processo de acreditação aí da metodologia da ONA, tá? Combinada, Gil. Lélia, fala um pouco aí também, sobre o que você vai apresentar aí para a gente. Oi, gente, boa tarde. Também quero agradecer a oportunidade de estar participando desse evento, que é brilhante, todos os anos acontece de uma forma muito produtiva e contribui muito para a construção do conhecimento de todos da área hospitalar. Eu e o Tony, será uma apresentação em dupla, nós apresentaremos o nosso case de sucesso lá da nossa instituição, do UGOL, que nós passamos recentemente por um processo de certificação, e graças ao grande esforço do engajamento de toda a equipe, fomos exitosos nessa visita de certificação. Bacana, Lélia. Fala um pouco pra gente, Tony, desse bate-bola que você vai ter com a Lélia aí. Sim. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho para demonstrar alguns pontos que foram essenciais nessa nossa caminhada. Então, mais uma vez, reforçar o agradecimento por essa estrutura. Acho que é muito importante reforçar para todo mundo que está assistindo
o pioneirismo e o quanto a EG está sendo vanguardista numa estrutura como essa para poder continuar o debate e a discussão perante a construção do conhecimento da gestão em saúde. Então, parabéns. E assim, nós vamos discutir alguns pontos que foram essenciais para que a gente pudesse implantar essa cultura da qualidade e segurança do paciente, que é tão essencial, principalmente nos momentos que estamos vivendo no dia a dia. Obrigada, Tony. Andréia, faça sua abertura, sua introdução aí, bem-vinda. Então, boa tarde. Eu gostaria inicialmente de agradecer pelo convite, de estar hoje participando, podendo contribuir e participando sobre um assunto tão importante, né, e que vem crescendo, que a gente percebe que vem crescendo a procura, que é essa questão de acreditação, qualificações, certificações, e que vem de forma relevante mostrando a sua importância dentro do âmbito da saúde, de forma ampla, e que nós temos muitos hospitais aqui na região que estão aderindo. A minha contribuição hoje vai ser no sentido de demonstrar um pouco sobre a questão da qualificação hospitalar, que vai participar também junto com a fala da Giovani, né, Giovani? Giovani vai falar um pouco sobre a acreditação, eu falo um pouquinho sobre as qualificações, que também participam dentro da ONA. Nós temos, dentro da ONA também existe uma metodologia de qualificações, então, através do selo de qualificação, nós podemos qualificar alguns serviços, e falo como consultora, falo como profissional que já fui avaliada também, já recebi muitas visitas. Então, assim, essa possibilidade de troca, ela é riquíssima e de uma forma muito satisfatória. Então, a gente vai poder oportunizar esse momento hoje. Obrigada, e essas feras, né, da saúde, de gestão em saúde. Então, para começar as apresentações, eu passo a palavra aqui para Giovani Lolato. Giovani é formada em Administração de Empresas pela UFG. Ela possui especialização internacional em Qualidade em Saúde e Segurança do Paciente pela Universidade de Lisboa, Portugal, e é gerente de educação da ONA, e vai falar sobre etapas e processos para acreditação hospitalar. Gil, é com você. Obrigada, Viviane. Bom, pessoal, vou conversar então um pouquinho com vocês, como eu fiz na introdução. Quero primeiro passar alguns dados, tá? Por gentileza, pode passar o slide. Queria passar para vocês, assim, hoje um pouquinho do cenário, né, das organizações de saúde. Então, a gente sabe que a gente tem uma realidade onde em algumas organizações a gente tem aí uma dificuldade, uma falta de clareza na definição da missão, da estratégia e do negócio do próprio processo, né? Algumas vezes falta e tem uma inconsistência na coordenação, integração e alinhamento entre as lideranças dentro das organizações de saúde, né? Às vezes uma inexistência ou uma falta, né, de um sistema e de profissionais capacitados aí, dedicados na questão da gestão da qualidade e segurança do paciente. E continuando aí no slide a seguir, também como, por exemplo, em questão ainda falando de liderança, pode passar por gentileza o próximo slide. Perfeito, obrigada. E a inexistência e insuficiência, às vezes, até de instrumentos de gestão, né? Então, se você não tem aí, não instrumentaliza os teus gestores, como que eles vão conseguir também trabalhar com uma gestão efetiva, né? Além da incapacidade, às vezes, de desenvolver uma comunicação efetiva, que é muito importante dentro das organizações de saúde, tá? E, às vezes, a falta ou até, né, a utilização no dia a dia desse linguajar de qualidade e segurança do paciente, que, às vezes, pode também ser uma barreira, tá? Além disso, por gentileza, pode passar o slide, também gostaria de trazer para vocês, assim, então, diante de todo esse cenário, né, que eu acabei de colocar, nós temos aí em torno aí de quase 7 mil hospitais, mais de 300 mil serviços de saúde, tá? Aí em torno de 492 mil leitos, um pouquinho mais, divididos aí entre leitos do SUS e não SUS. Mas então, como é que está a realidade aí da acreditação diante dessas organizações de saúde, né? Diante desse número de organizações que a gente tem aí? Por gentileza, passe o próximo slide. Vocês vão ver que, assim, tratando-se de hospitais, tá? Então, esse em torno aí de quase 7 mil hospitais, hoje a gente tem aí 5%, aí 5,1% dos hospitais que são acreditados, tá? Estamos aqui considerando a metodologia da ONA, que é nacional, e as duas metodologias internacionais, que é a Joint e o Quimento, que são as mais aplicadas aí hoje no Brasil. E a seguir, no próximo slide, vocês vão poder ver aí, então, e diante dos serviços de saúde, né? Qual é esse percentual? Então, ele é menos de 1%. Ele fica em torno aí de 0,3%.
também considerando aí as mesmas metodologias. Ou seja, gente, é um número pequeno? Sim, é um número muito pequeno. Considerando que se uma organização for numa trajetória, vamos dizer assim, numa sequência de implantação da gestão da qualidade, segurança do paciente, e como consequência acreditação, até como um prêmio, né, de toda essa segurança e qualidade e consistência que você tem dentro das instituições de saúde, vamos dizer então que esse número não seria tão pequeno, considerando que a qualidade e a segurança do paciente já estivessem consolidadas dentro das instituições de saúde. Mas, infelizmente, hoje a acreditação acaba sendo uma mola propulsora para também a implantação da qualidade e segurança do paciente, tá? Então, essa não é a realidade dentro das nossas organizações, ou seja, desse percentual aí de 99%, né, mais de 99% das organizações de saúde que não possuem uma acreditação, não podemos também afirmar que essas instituições têm uma qualidade consistente e uma segurança do paciente consistente. Então, por isso que a acreditação ela acaba sendo uma mola propulsora para o alcance disso também, tá? Por gentileza, passa o slide. E aí vocês vão ver, então, qual é o caminho, né? Um dos caminhos, podemos sim seguir através da acreditação, que nos traz aí uma consistência, porque a acreditação, ela traz uma avaliação da organização como um todo, desde a alta gestão, passando pela trajetória do paciente, como todos os processos de apoio. Então, ou seja, toda a organização é avaliada, a organização como um todo é envolvida. Pode passar o próximo slide. E aí vocês vão ver, então, que através da acreditação, que precisamos deixar bastante claro que é um processo voluntário, não é fiscalizatório, ou seja, as organizações elas participam se elas quiserem, precisa ser voluntário, né? Apesar de nós termos aí hoje no mercado incentivos, como exemplo da ANS, mas hoje a acreditação não é um processo obrigatório, tá? É importante então deixar isso claro, porque isso precisa, o processo da acreditação ele precisa agregar para a organização de saúde, tá? Pode passar. E aí vocês vão ver, então, que diante disso, por gentileza, pode passar mais uma vez. Então, qual é o grande gancho da acreditação, gente? A acreditação, ela vem como um principal objetivo de fazer um alinhamento entre todos esses processos dentro da instituição, desde a alta gestão, assistência e apoio. Então, ela é muito mais, vai muito além de um certificado que você vai conseguir, e sim, de fato, uma mudança de cultura. É o que nós vamos conversar mais a seguir para vocês entenderem um pouquinho, então, como que isso vai acontecer. Pode passar, por gentileza. E aí, nós temos desafios? Sim, temos desafios na implantação da acreditação, porque a gente precisa treinar pessoas, a gente precisa fazer com que esse gap, essa distância entre a acreditação, a qualidade e a segurança do paciente e o que acontece no dia a dia, ela seja a menor possível, né? Então, a acreditação, ela precisa estar sendo sentida na veia dos profissionais, ela precisa ser a missão, ela precisa ser a existência ali no dia a dia daqueles profissionais, seja através de uma análise de resultados, de uma melhoria colocada ou sugerida aí pelos profissionais, o acompanhamento dessas melhorias dentro da instituição, né, a tomada de decisão, a verificação dessas ações, desses resultados, toda a manutenção e toda a adesão desses profissionais. Mas é um grande desafio. E o desafio, ele passa a ser um desafio bacana e gostoso e sentido pelos profissionais da saúde quando, de fato, a instituição está sentindo que esse processo agrega. Ou seja, então, a acreditação, ela precisa agregar valor para a instituição como um todo, para os profissionais de saúde e também para o nosso cliente, que é o paciente, né? Pode passar. E aí, diante, então, desses desafios, vamos entender um pouquinho, então, o Sistema Brasileiro de Acreditação, tá? A ONA faz parte do Sistema Brasileiro de Acreditação. Então, ele é composto pela ONA, pelas instituições acreditadoras credenciadas, pelas entidades fundadoras e associadas da ONA. Nós temos aí os avaliadores do Sistema Brasileiro de Acreditação, as organizações de saúde, os profissionais de saúde. Ou seja, todos nós palestrantes aqui, vocês que estão nos assistindo, vocês fazem parte desse Sistema Brasileiro de Acreditação, né? Ele não é somente a ONA, e sim todas essas partes interessadas constituem o SBA, tá? Pode passar. E aí vocês vão ver, então, que diante dessa constituição da SBA, a ONA, por que hoje a ONA no Brasil ela é nacional e ela é a metodologia que se aproxima muito da realidade do Brasil, porque o Brasil nós temos aí em cada região uma realidade muito diferente, e por ela ser composta por 3 níveis, ou seja, o nível 1 que é a segurança do paciente, né? O nível 2 que é essa integração entre os processos, e o nível 3 que é a excelência em gestão, ela consegue aí abordar, né, e abranger aí o maior perfil de organizações que a gente tem hoje no Brasil. Então, acaba sendo um desafio bacana, porque você começa no nível 1, você pode ir amadurecendo a sua organização e passando de nível. Então, esses 3 níveis que a metodologia da ONU ela traz, ela é única e ela acaba dando aí a oportunidade de amadurecimento das instituições de saúde, tá? Pode passar. E aí, como que então dentro desses 3 níveis, só para vocês entenderem, a ONU hoje ela é
reconhecida internacionalmente pela ISCO, tá? Ela é certificada também, então a ONA, como as organizações de saúde passam pela certificação, acreditação da ONA, a ONA também passa por uma avaliação, tá? E aí a ISCO, ela tem lá, então ela determina lá os padrões, né, os guidelines e tudo mais. A ONA, então, ela se baseia nessas informações e publicações, e a ONA se constitui, é quem determina todo o padrão, e as IACs, que são as instituições acreditadoras credenciadas, é que são quem, em conjunto com seus avaliadores, aplicam na prática, né, lá na ponta, lá dentro das instituições, então, a metodologia. Pode passar, por gentileza? E é só título de conhecimento, então a ONA ela é reconhecida tanto como organização pela ISCO, tá? Quanto a metodologia, que é o manual OPSS, e quanto o programa de treinamento de avaliadores, agora recentemente, em 2020, também foi certificado. Então a ONA possui essas 3 certificações pela ISCO, e passa por tudo que vocês passam aí dentro das instituições de saúde também. Demonstração de evidências, né? Passar por esse processo de acreditação, o que nos faz amadurecer também e melhorar a cada vez mais. Pode passar. E aí vocês vão ver que, assim, então, a essência da ONA, gente, é cada vez mais aprimorar a gestão da qualidade e a segurança do paciente no setor saúde, tá? E ela quer ser reconhecida não só no meio das organizações de saúde, mas sim também pelos familiares, pelos pacientes, pelos cuidadores. Essa visão da ONA é o que a ONA quer alcançar cada vez mais, então, estar no meio, que essa linguagem da acreditação não seja somente uma linguagem para os profissionais de saúde, e sim também para os pacientes lá, que esse assunto seja discutido dentro das nossas famílias, né? Esse é o objetivo, então, aí uma visão que a ONA persiste ao longo desses anos. Pode passar. E aí vocês vão ver, então, que a história da ONA, ou seja, ao longo do tempo, nesses 20 anos aí que a ONA tem, ela veio se constituindo, então, com as revisões das metodologias, dos manuais, tá? Com as certificações que ela foi alcançando, então ela conseguiu uma história aí de consistência ao longo desses anos para conseguir estabelecer, então, uma metodologia que pudesse cada vez mais se adequar à realidade brasileira. Pode passar. E aí vocês vão ver, então, que em relação a esses dados, hoje, essa fatia, então, de acreditações, né, que a gente tem hoje no Brasil, 90% delas adotam um padrão ONA, o que isso é muito bacana, porque o padrão ONA, ele é nacional, né, e mais de 900 aí organizações acreditadas, a gente coloca mais, porque todo dia tem atualizações, são hoje acreditadas pela ONU, e aí é em torno de 347, um pouco mais, de hospitais. A ONA tem tido um crescimento médio aí de 15% ao ano, tem mais de 2.500 certificações homologadas ao ano também, tem uma equipe aí de avaliadores que gira em torno de 350 avaliadores ativos na metodologia, tá? Isso é muito bacana, e tem outros aí 300 e um pouco mais em formação, o que é muito legal, e a ONA também, por ter a parte da educação, ela também já tem aí um número de mais de 38 mil profissionais capacitados, então isso é muito bacana, porque a ONA, além de ter a metodologia da acreditação, ela também proporciona a capacitação e desenvolvimento desses profissionais que estão dentro das organizações de saúde, através de seus cursos, eventos e tudo mais. Pode passar. E aí, seguindo, para vocês entenderem um pouquinho, então, da metodologia, hoje a ONA possui 3 manuais, como a Andréia até citou no início, ela vai falar um pouquinho mais do selo de qualificação, mas só de uma forma geral para vocês conhecerem, nós temos o OPSS, pode passar por gentileza, onde o manual para organizações prestadoras de serviços de saúde engloba hospitais, ambulatórios, laboratórios, hemoterapia, como vocês já conhecem, tá? Nós temos também o outro manual, pode passar por gentileza, que é do selo de qualificação, que aí aborda também dietoterapia, higienização, engenharia clínica, manipulação, nutrição, CME, lavanderia, destacando a engenharia clínica e higienização que entraram nessa última versão do manual, que foi muito bacana, e também temos no slide a seguir o manual de odontologia, que é específico para organizações voltadas aí para odontologia, tá? Mas ele segue o mesmo padrão de desenvolvimento aí dos demais manuais. Pode passar, por gentileza. E aí, para vocês só entenderem, então, como que isso tudo é construído dentro da ONA, né? Hoje, a metodologia da ONA e seus manuais, tá? Todos eles são fundamentados, são elaborados em fundamentos, baseados nos fundamentos de gestão, bem como permeiam todas as dimensões da qualidade. E todos os padrões e requisitos, eles são estruturados a partir da referência de Avides Dona Bídia, que é a estrutura, processo e resultado. Ou seja, aquela questão que eu comentei com vocês no slide anterior, sobre o nível 1, 2 e 3, é aqui que ele se estrutura. Então, na estrutura, nós temos aí o nível 1, que é a segurança do paciente, lá no processo, que é o nível 2, então, a interação entre esses processos e a segurança deles, e lá no resultado, que é o nível 3, é a excelência em gestão. Então, a metodologia da ONA e seus manuais, para que ela possa ser elaborada e revisada constantemente, ela segue essa metodologia. Pode passar, por gentileza? E aí, então, vamos entender um pouquinho desse processo? Pode passar.
vocês vão ver que assim existem algumas etapas, e a primeira etapa é um processo, é aquilo que eu já comentei com vocês, a decisão da acreditação, que ela é voluntária, ela depende da organização de saúde se ela quer participar da acreditação, da decisão da acreditação ou não. Pode passar. E aí vocês vão ver que assim, nessa decisão da acreditação, por ela ser voluntária, ela é periódica, a instituição ela toma essa decisão, ela também toma a decisão de qual IAC ela vai querer para o seu processo, que é o slide a seguir. Então, as 6 IACs que a gente tem hoje, que são as instituições acreditadoras credenciadas, tá, pelo Sistema Brasileiro de Acreditação, quem toma a decisão de qual IAC vai aplicar o processo lá dentro da sua organização é a própria organização de saúde. E todas elas estão disponíveis lá no portal da ONA para quem quiser conhecer um pouquinho mais ou até obter o contato delas, tá? Então, isso é bastante importante, tá, gente? A ONA tem as 6 IACs dentro do Sistema Brasileiro de Acreditação e as 6 estão disponíveis para aplicar a metodologia aí, e quem toma essa decisão é a Organização de Saúde. Pode passar. Depois dessa escolha, então, da decisão, tá, da IAC, aí vem a próxima etapa. Pode passar o próximo slide. Aí é onde vocês vão conseguir, aqui as 6 IACs, né, só para vocês terem conhecimento, o DNV, Fundação Vanzolini, o IACS, o IBS, o IPAS e o IQG. Pode passar, por gentileza. Mas quem quiser olhar com mais detalhes, estão disponíveis lá no portal da ONU. E aí, o que acontece? A instituição tomou a decisão, escolheu a IAC, vem a verificação da elegibilidade. Então, a IAC, ela vai buscar junto à Organização de Saúde algumas informações. Pode passar, por gentileza. E aí é onde ela verifica a Constituição, o CNPJ, pode passar mais um, o CNPJ da instituição, se ela possui licença sanitária, se ela tem lá alvará de funcionamento. Então, toda essa documentação é o momento em que a IAC está verificando em conjunto com a organização, tá? E a partir da verificação da elegibilidade, ou seja, ela é elegível para a acreditação, pode passar, por gentileza, aí vem a questão, então, do diagnóstico, que ele não é obrigatório, tá, pessoal? O diagnóstico organizacional, qual é a diferença? Quando ele é feito por uma IAC e tendo inscrição na ONA, você tem o direito de receber um certificado. Pode passar o próximo slide. Então, só para vocês terem ideia, mais um, por gentileza. E aí vocês têm, tá vendo? É o certificado. Então, ou seja, se você fizer o diagnóstico organizacional, você recebe esse certificado, ou seja, uma declaração de que você, de fato, fez o diagnóstico, participou do diagnóstico organizacional oficial pela ONA, tá? Então, essa é a vantagem que você tem. E você pode optar por não participar do processo, fazer o diagnóstico? Ok, sem problema. Não há problema nenhum de você ir direto para a visita de acreditação, tá? Mas é importante vocês saberem que existe o diagnóstico organizacional e ele é muito bacana porque ele faz um levantamento todo da sua organização, do que você tem e onde que você vai precisar focar o seu trabalho. Pode passar. E aí, então, vem a avaliação para acreditação, né? Passa mais um, por gentileza. Então, é onde você consegue fazer aí, trabalhar todo esse processo, de fato, para a visita de acreditação, para a avaliação. E aí, quando você está fazendo a avaliação da acreditação, passa mais um, por gentileza, você consegue saber, então, o que você vai conseguir alcançar naquele resultado e quais as etapas que você precisa executar. Então, nesse momento, você precisa fazer a inscrição na ONA, vai ter todo um agendamento, e isso tudo, gente, a IAC sempre orienta o passo a passo ao cliente, tá? Então, fiquem tranquilos que toda essa orientação vocês irão receber a partir da tomada de decisão aí da acreditação. E aí é onde você tem a taxa para avaliação, você recebe todo o planejamento da visita e você começa a se preparar. Lógico que às vezes até antes de você tomar a decisão de buscar, né, a IAC para fazer a acreditação, você já começa a se preparar. Mas você tem também aí um momento dentro desse processo da acreditação, o momento aí da preparação então da sua organização. Pode passar. E aí, diante dessas etapas, então chega o dia da visita, né? De fato, da avaliação, vamos dizer assim. Como é que ela acontece, só para você entender um pouquinho? Então, tem lá sempre uma reunião de abertura, onde nessa reunião de abertura os avaliadores conversam com a equipe da instituição, se tem algum ajuste que precisa ser feito no cronograma e tudo mais. Acontece a realização da visita, sempre tem uma reunião com os avaliadores, né? E depois a reunião de encerramento com os organizadores, né? E os profissionais da própria instituição. Então, aconteceu a avaliação, terminou o dia da avaliação, pode passar, por gentileza, é onde vocês vão ter aí o relatório da avaliação, né? Então, dentro desse relatório, vocês vão ter aí dentro todas as informações de todos os processos que foram visitados e o que vocês receberam aí de oportunidades de melhorias, de não conformidades, né? Ou então de observações, tá? Pode passar. E esse relatório é o que vai embasar vocês aí em relação ao resultado da avaliação, tá? Então, vocês podem ter itens lá que são supera, conforme, parcial conforme, não conformidade, ou então alguns itens que podem também não se aplicar aí, dependendo do contexto da sua organização. E como que são esses percentuais? Passa o próximo, por gentileza. Você vai entender um pouquinho. Então, para cada nível, você tem um percentual que você precisa atingir, tá? Então, olha, percebe só,
o percentual de conforme e supera, ele tem que ser maior ou igual a 70%. Mas você pode também ter ainda no nível 1 um percentual de parcial conforme, mas ele não pode ser maior do que 20%. E da mesma forma de não conformidade, que não pode ser maior do que 10%. E em cada nível isso se repete com seus percentuais diferentes. Mas não esquecendo, se você vai para o nível 2, você tem que continuar atendendo a todos os requisitos lá do nível 1. Tá? Então não significa que você foi para o nível 2 e você esquece o nível 1. Não, você precisa atender os de nível 2, mas continuar atendendo os de nível 1. E da mesma forma, quando você for para o nível 3, você precisa atender aí os padrões também do nível 1 e do nível 2, tá? E não atendendo, você pode baixar de nível. Se você está lá no nível 3 e não atendeu lá os níveis, né, os padrões do nível 3, você pode voltar para o nível 2 e, consequentemente, também para o nível 1, como perder a certificação, tá? Pode passar o próximo slide, para vocês entenderem um pouquinho dessa questão aí dos requisitos e da percentual, como é que ele funciona, tá? Bom, e aí o princípio, então, de segurança, que é o nível 1, ele tem uma validade de 2 anos, tá? É onde você vai precisar, então, a cada 2 anos buscar essa recertificação, tá? E aí você tem uma manutenção que é a cada 8 meses, ou seja, então você foi acreditado, você precisa aí continuar tendo essas visitas de manutenção, bem como a de recertificação quando esse certificado vencer. Pode passar o próximo slide. E aí o nível 2 é a mesma coisa, gestão integrada, né? Aquela questão que eu falei dos processos. Ela também tem uma validade de 2 anos e também precisa ter uma visita de manutenção aí a cada 8 meses, tá? E o nível 3, que é o próximo slide, é a cada 3 anos, e aí é onde você também precisa ter visitas de manutenção, que são a cada ano, tá? Então, ou seja, uma vez você sendo acreditado, você vai ter aí todo um processo para você manter essa acreditação. Então, seja através das visitas de manutenção, bem como também a questão das visitas de recertificação. Pode passar, por gentileza? E aí é onde para você entender um pouquinho como é que isso tudo acontece, né? Ou seja, desde lá do momento em que você terminou a visita, as etapas aí para a questão do relatório da avaliação, só para que vocês possam entender. Então, finalizou a visita, você tenha, né, depois do término da visita, tem aí 10 dias para finalização do relatório, tá? Isso lá o avaliador. E aí depois tem um período onde vai ter aprovação do comitê dentro da IAC, tá? Depois desse comitê da IAC, ele vai para análise técnica da ONA, depois tem a homologação da ONA e depois sim tem a emissão do certificado. Então, às vezes, vocês podem dizer assim, mas demora muito para chegar esse certificado, para homologar, porque já passou o dia da visita, nós gostaríamos de receber. Então, só para vocês entenderem um pouquinho aí essa etapa. Então, todas essas etapas, elas devem acontecer aí em torno de 35 dias, tá? Não pode ser mais. Pode acontecer de ser menos? Pode, mas não pode ser mais do que 35 dias, tá? Pode passar? E aí, então, para vocês entenderem, né, a manutenção, como eu já coloquei, já falei para vocês desse período, pode passar o próximo, né, quais são de quanto em quanto tempo que você precisa receber a manutenção. Como comentei, você pode sim ter a perda do certificado, é importante que as instituições tenham ciência disso, até por questão da manutenção, né, de manter ativo toda essa questão da acreditação, pode passar. E aí é onde vocês conseguem também, diante de todo esse processo da acreditação, verificar que vocês também têm a questão do upgrade. Pode passar o slide. E aí vocês vão ver que vocês têm a oportunidade, então, de fazer a recertificação, que é quando esse certificado ele perde a validade, ou então, no próximo slide, pode passar também, vocês têm a oportunidade aí do upgrade, ou seja, então, você pode recertificar quando termina a validade, mas você pode também mudar de nível, tá? E também é voluntário, gente. Se a instituição quiser ficar por mais de 1 ano, 2 anos ou 3 anos no mesmo nível, não há problema. Mas, porém, é bacana ter esse desafio de fazer o upgrade, né, de mudar de nível, porque aí você estimula os teus profissionais. Pode passar o próximo slide. E aí você tem, então, a recertificação, como eu falei, a instituição pode solicitar, ou a própria IAC ajuda nesse gerenciamento também. Pode passar. E aí aqui você tem, só para deixar aqui, depois eu posso disponibilizar essa informação também, todas as normas orientadoras, tá? Hoje elas ficam disponíveis aí no portal da ONU, em biblioteca, tá? Para quem tem acesso ou quem não tem é só se cadastrar, você tem acesso a todas essas normas, elas são públicas. É importante que as organizações de saúde, os profissionais de saúde tenham conhecimento das normas da ONU, tá, pessoal? Porque nas normas é onde tem todo o detalhamento de todas essas etapas que eu falei para vocês. Aqui em 20 minutos eu consegui falar de forma muito abrangente, mas lá nas normas orientadoras vocês têm todo o detalhamento, tá? Pode passar o slide, por gentileza, até para que vocês tenham toda a informação mais detalhada. E aí, gente, assim, uma mensagem que eu quero deixar para vocês é
A acreditação, ela precisa agregar valor, tá? Se preocupem com isso. Não é simplesmente um certificado, e sim é uma mudança de cultura. É uma mudança em toda a organização. E passa o próximo slide, e não deixe jamais de comemorar em conjunto com seus profissionais. Porque a comemoração, ou seja, aquilo que você conquistou em conjunto com seus profissionais, se você não comemorar, você não vai sentir aquele prazer daquela conquista, tá? E de todo o esforço que foi colocado pelos seus profissionais. Então, não esqueça jamais, faça agregar valor e comemore com a sua equipe, desde as pequenas conquistas na trajetória para você chegar até o certificado, não somente depois quando de fato foi acreditado, mas sim aquelas pequenas conquistas no dia a dia que de fato são prazerosas e que essas é que geram valor para os profissionais, tá? Então essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Eu sei que é pouco tempo, mas eu espero que eu tenha conseguido aí passar para vocês um pouquinho de todo esse processo aí da acreditação da metodologia ONA. Muito obrigada a todos. E ficou com gostinho de quero mais, viu, Gil? Muito importante. Ótimo. Obrigada pela sua apresentação. A gente tem aí um tempo curto, né, para aproveitar tanto conhecimento, tanta informação, né, desses feras que estão aqui conosco, né? Então, muito obrigada, Gil. Agora, queria ouvir um pouco da Andréa Cus. Andréa Cus é formada em enfermagem obstetrícia pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Ela possui MBA em Auditoria dos Serviços de Saúde, é diretora da ACOS, Consultoria e Gestão, e vai falar com a gente sobre qualificação hospitalar. Andréa, por favor, explica um pouco para a gente sobre esse importante tema para o setor saúde. Então, boa noite. Aproveitando o gancho da Giovane, né? É impossível nós falarmos sobre as qualificações hospitalares hoje, que nós temos aí várias formas de qualificar os hospitais, qualificar as organizações, os estabelecimentos, sem nós estarmos falando sobre o que é qualidade, né? Então, inicialmente, vamos pegar um pouco assim, vamos relembrar o que é qualidade. E para a gente falar sobre esse conceito de qualidade, a gente precisa também entender, dentro da nossa organização, dentro do nosso serviço, para quem nós entregamos o nosso serviço e quem são os nossos clientes, né? Quem são as pessoas, então, pode passar, por favor, quem são essas pessoas que utilizam desse serviço que nós estamos entregando? Porque para essas pessoas, para os nossos clientes internos e externos, entendendo o que eles buscam e conhecendo o nosso produto, é que nós vamos entender também o que eles querem por qualidade. Então, qualidade acaba sendo aquela questão de atender as necessidades, atender o que o outro busca, e nesta busca de promover a qualidade é que a gente tem no mercado hoje, além da acreditação, das metodologias de acreditação, nós também temos aí metodologias de qualificação dos hospitais, e também temos metodologia para qualificar serviços, que servem como apoio, serviços que prestam, que atendem e que servem também organizações de saúde. As qualificações hospitalares, então, são conjuntos de fatores que são baseados em métodos, que são baseados em normativas definidas previamente, que vão avaliar uma organização e vão dizer se essa organização ela segue, sim, aqueles requisitos que estão descritos nessa normativa a qual ela está sendo submetida. Então, pode passar, por gentileza? Eu trouxe aqui três formas de qualificação que nós temos hoje e que são conhecidas. Eu trago um dos exemplos aqui para a gente falar um pouquinho, que é a qualificação hospitalar que a Federação Brasileira de Hospitais tem utilizado junto aos seus hospitais, que ela está em consonância com a Resolução Normativa 405 de 2016, que avalia os seus hospitais, avalia organizações, e diz que sim, que os seus hospitais, que estas organizações, muitos laboratórios, inclusive no último relatório que eu estive olhando, já são 48 organizações que possuem esse selo de qualificação da EG aqui no estado, que é um selo de qualificação dizendo que sim, seguindo então esses preceitos, seguindo este manual definido, essas organizações, esses hospitais estão atendendo aquilo que é prerrogativa de qualidade, seguindo a Federação Brasileira de Hospitais. Nós temos também o Programa de Qualificação dos Prestadores de Saúde, da Proqualis, que é também hoje utilizado pelas operadoras de saúde para avaliar os prestadores de serviço, que também está em consonância com a RN 405,
E nós temos também, como a Giovanni estava falando antes, hoje um manual, já é antigo esse manual, passou por uma revisão, então a partir desse ano nós estamos com uma nova revisão do manual, que é o selo de qualificação dos serviços de apoio, né, serviços que são prestadores de serviço para as organizações de saúde. Pode passar, por favor. Então, a gente utiliza esse manual para fazer essas avaliações de qualificação desses serviços, e quando a organização, quando este serviço, que eu já vou comentar um pouco quais são os serviços, ele atende aqueles requisitos que o manual define como requisitos necessários, ela entra, então, no entendimento de que sim, que atende, ele é agraciado, então, com esse certificado e com esse selo de qualificação. O selo de qualificação dos serviços, o selo de qualificação de serviços, ele tem validade de 24 meses, de 2 anos. E durante esse período de 2 anos, ele precisa receber uma avaliação remota com 1 ano de avaliado. Pode passar, por gentileza. E assim como todo o selo de qualificação, toda a qualificação hospitalar, a gente sempre usa como base algumas prerrogativas que a Gil também já falou antes, mas eu gostaria de reforçar, que é todo o processo de qualificação hospitalar, toda avaliação, toda a certificação, toda a ISO, quando a gente vai fazer a ISO dentro dos hospitais, nós precisamos entender que esse processo é um processo que é voluntário, ou seja, tem que partir da vontade da organização, do serviço, o hospital, o laboratório precisa dar o primeiro passo. Ele não pode ser convidado por ninguém, isso não pode ser, pode até ser um estímulo externo. Sabe aquela questão assim, o meu vizinho começou a fazer o processo de acreditação, o hospital fulano é meu concorrente, eles iniciaram o processo de acreditação, então vamos iniciar também, vamos fazer o processo de qualificação do nosso serviço, porque a lavanderia tal começou a fazer o processo de qualificação também, então vamos iniciar. E este tipo de concorrência saudável, ela é válida, mas a vontade, ingressar no processo, ele é um processo de ingresso voluntário, tem que partir da organização. Ele é periódico, por quê? Porque ele é avaliado de tempo em tempo, como eu falei, essa avaliação após 1 ano da qualificação, ela vai acontecer novamente, né, a avaliação remota, e ele é reservado. Por que reservado? Porque as pontuações, as observações, aquelas oportunidades de melhoria que são direcionadas para a organização vão ser relatadas e vão ser entregues somente àquela organização, àquele serviço, e não vai ser publicamente relatado para ninguém, a não ser que o próprio serviço relate publicamente. Outra base importante que nós precisamos levar em consideração nesse momento é a questão de trabalho com segurança dentro dos serviços, o trabalho com preceitos éticos e o trabalho focado na melhoria assistencial. Então, toda a organização que ingressa na qualificação dos seus serviços, ela vai estar intimamente ligada com o processo de segurança interno, não só na segurança assistencial, mas na segurança também dos seus colaboradores, na segurança da execução dos seus processos, na segurança da perpetuidade do seu negócio, na segurança da entrega dos seus produtos, dos seus serviços, na questão ética do desenvolvimento das suas atividades e também na melhoria assistencial, na melhoria das suas entregas. Outra questão também importante que é levada em consideração no momento no momento de pleitear os selos de qualificação é que se essa organização precisa apresentar um modelo de gestão do seu negócio. Então, o negócio, ele precisa ter um modelo de gestão muito bem incorporado para que essa perpetuidade do negócio seja garantida, para que a sua identidade organizacional seja, de fato, identificada, para que as pessoas entendam qual é a missão, qual é a visão daquele negócio, onde esse negócio vai chegar, quais são os valores que aquela organização não abre mão, até mesmo para que os colaboradores possam se engajar nesse serviço, eles precisam identificar quais são os valores da organização a qual eles pertencem. Então, é muito importante ter um modelo de gestão do seu negócio, é importante que os processos de qualidade sejam realmente processos que visam qualidade e que sejam processos seguros.
e a melhoria no desempenho, a verificação dos pontos de melhoria e a cooperação entre os processos. Muito importante a verificação dos pontos de melhoria e a atuação para melhoria desses pontos aí que aparecem como pontos que precisam ser melhorados. Pode passar, por gentileza. Então, o selo de qualificação é um modelo de acreditação em forma de selo de qualificação, que é voltado às organizações prestadoras de serviços, às instituições de saúde, independente do porte, do perfil ou característica, e não representa recomendações em ferramentas, nem técnicas ou métodos, uma vez que se trata de uma metodologia não prescritiva. Isso é extremamente importante. Quando a gente inicia o processo de selo de qualificação, ou então um processo de qualificação, a gente não pode pensar que agora está indo em busca de um modelo de qualificação, vou agora pegar uma nova roupagem, eu vou buscar um modelo, uma ferramenta, uma receita de um bolo. Não. A organização precisa construir a sua forma de fazer, a maneira de organizar, de estruturar os seus processos internos é da organização. O processo não é prescritivo. Nenhum modelo de qualificação pode ditar as regras de como as ferramentas deverão ser executadas dentro das organizações. Isso é da organização. Pode passar. E quais são os serviços agora, pensando nesse modelo de certificação, ou no modelo de qualificação, do selo de qualificação, o que nós temos de serviços que são qualificados como selo? Nós temos os serviços de dietoterapia, os serviços de engenharia clínica, que, como a Gil falou, é um serviço novo, que foi incorporado no manual agora, o serviço de higienização para a saúde, os serviços de manipulação e atenção farmacêutica, os serviços de nutrição, a área de produção e a área de clínica, o serviço de processamento de produtos para a saúde e os serviços de processamento de roupas para a área da saúde. Pode passar, por favor. Assim como na acreditação, para a gente ingressar no processo de qualificação, nós também precisamos verificar se essa organização ela é uma organização, se esse serviço ele é um serviço elegível ao processo de qualificação ou não. E aí tem alguns detalhes que precisam ser avaliados junto com a IAC, porque é necessário escolher uma instituição acreditadora credenciada para a condução desse processo. E quais seriam esses critérios de elegibilidade? Então, que critérios são esses? Precisa estar funcionando há pelo menos um ano, então da data de abertura já tem que ter decorrido 12 meses. O CNPJ dessa empresa ele tem que ser distinto da organização para a qual ele presta serviço. Por exemplo, uma lavanderia. A lavanderia vai ingressar no processo de qualificação do seu serviço. Ela é prestadora e entrega o seu serviço para tal hospital. O CNPJ tem que ser diferente, não pode ser o mesmo daquele hospital. Ou, às vezes, é da mesma organização, faz parte do mesmo conjunto, tem que ser CNPJs distintos. A Andréia e a área física tem que ser área física distinta também, não pode estar localizado dentro da área física do prestador. Tem que possuir a alvará, licença sanitária, tem que ter um responsável técnico. Se porventura esse serviço já tentou ser qualificado através do selo há um ano atrás, ou já teve uma tentativa anterior e não conseguiu, não teve sucesso, não obteve êxito, precisa esperar pelo menos 12 meses. O prazo mínimo para novamente tentar qualificar e conseguir o selo de qualificação é o prazo de um ano. Se por acaso acontecer, como a Giovanni também falou, pode acontecer de nós termos algumas situações que, porventura, aquele serviço tenha o seu selo cancelado. Então, quanto tempo ele precisa esperar para obter novamente ou iniciar novamente o processo? Um ano. Pode passar, por favor. E quais seriam as etapas? Então, rapidamente também, só para nós falarmos assim de uma forma bem rápida. A gente precisa coletar essas informações e a organização tem que se estruturar para a contratação, para se vincular a uma instituição de acreditação credenciada, que são aquelas 6 que a Gil falou lá no início, na apresentação dela, né? Nós temos 6 aqui.
a escolha é do serviço, a empresa que vai escolher, aquela com a qual ela tem mais afinidade, aquela IAC com a qual ela tem mais alinhamento dos seus conceitos, dos seus pensamentos, enfim. A inscrição no ONU Integrare, tem que ter o agendamento da visita pela IAC, tem que haver o planejamento da visita, o preparo do serviço. E aqui nessa questão do preparo do serviço, eu acho importante falar o seguinte: agora eu vou falar como avaliadora, vou falar para vocês como uma pessoa que já fui avaliada também, porque eu também já trabalhei em organizações que receberam avaliações, já fui avaliada, já fui perguntada, já recebi questionamentos, e sou consultora também, tenho clientes que estão em processo buscando a acreditação, certificações, e essa questão do preparo dos serviços, extremamente importante. Assim, as equipes precisam estar preparadas, envolvidas, engajadas no processo. E aí nós temos duas situações: nós podemos ter uma grande equipe envolvida e a alta gestão que não está tão envolvida assim, e às vezes nós temos uma alta gestão que quer muito aquele selo, que quer muito aquela conquista, só pelo fato de ter a conquista, e não consegue motivar, engajar e envolver as suas equipes. Então, muito cuidado. Este é um dos desafios lá no final que eu vou propor para vocês, nós falarmos um pouco sobre os desafios desses processos. Esse é um dos grandes, é um processo, é uma etapa desafiadora, né? O preparo desse serviço. E aí nós temos a visita e o resultado. Pode passar, por favor. O sistema de avaliação para selo de qualificação, ele é pontuado, assim como a Gil falou, na conformidade dos requisitos, conforme a visita vai acontecendo nas áreas. O que eu quero falar com isso? Que conforme os avaliadores, eles visitam as áreas, eles seguem aquilo que está definido no manual previamente, de uma forma prévia já pontuado. Então, nós vamos avaliar se aquilo que nós estamos encontrando durante a visita está adequado àquilo que está descrito no nosso manual, né, que está de acordo ou não. E aí a avaliação supera, conforme, parcialmente conforme, não conforme, ou se não se aplica naquela situação. E para os selos de qualificação, nós temos uma pontuação, né? Então, assim, quando supera é a pontuação de 1,2, se é conforme é 1 ponto, se é parcial conforme é meio ponto, e não conforme não pontua. Pode passar, por favor? E o que eu quero falar disso com vocês? Que cada padrão do manual, são 4 padrões, ele tem os requisitos. E esses padrões, ele precisa ter pelo menos 85% dos seus padrões com conformidade. Então, quando a gente soma ali aqueles valores, as porcentagens, ele precisa ter pelo menos 85% dos padrões conforme, 85% dos requisitos de cada padrão em conformidade, para que ele tenha o selo de acreditado. A validade dele é de 24 meses, e a cada ano ele tem, então, as manutenções ordinárias, que são as manutenções remotas. E quando que ele é não acreditado, então? Que é a história que eu sempre brinco e eu falo, que é quando a gente espera branco e vem listrado, né? Que são situações que podem acontecer também. Então, é quando nós encontramos uma não conformidade que ela é sistêmica e não somente pontual. O que significa isso? São conformidades que a gente identifica que são comuns em toda a organização. São conformidades que acabam se sobressaindo em todas as áreas visitadas. Então, não é não é um erro, uma falha, né? Uma oportunidade de melhoria ali pontual, que sabe, um ponto fora da curva. Acaba sendo uma realidade da organização por inteiro. Quando a gente não consegue cumprir os 85% dos requisitos em cada um dos padrões. Outra questão assim, importante nos selos de qualificação é que podem haver situações em que ficam pontuadas as oportunidades de melhoria e as não conformidades como observações que podem ser resolvidas através dos planos de ação. Então, a organização fica lá com o tema de casa, com a tarefinha de fazer um plano de ação e de realmente colocá-lo em prática, né? Colocá-lo em ação para resolver aquela pendência que ficou. E aí, quando a gente percebe assim, que aquele plano de ação não foi desenvolvido,
a instituição acreditadora, a IAC, não recebe o plano de ação, não envia documentos, então a gente percebe assim, que não há, que aquele serviço ele não está realmente envolvido, né? Não está se envolvendo naquele processo. Então acaba que corre o risco de não ser acreditado, né? Quando não apresenta evidências de melhora nos casos de uma nova avaliação, então se essa nova avaliação com 90 dias acontecer, que é o que acontece nesses casos da qualificação, acontece uma indicação de uma nova visita para 90 dias, para verificar se aquelas pendências lá do plano de ação estão sendo sanadas. E não acontece nada, é não acreditado, né? Não qualifica, não recebe o selo. E também quando durante a visita nós identificamos situações assim, que a gente percebe que não adianta, pode ter 90 dias, 120, 180 e não vai conseguir, porque a falha ou a não conformidade, ela é muito grande e precisa de um tempo maior para estruturar mudanças de cultura, mudanças maiores, mudanças estruturais. Então, assim, a gente também já logo entende que aquele serviço ele não tem o selo de qualificação. Pode passar, por favor. E aí chegamos agora aqui nesse momento onde eu gostaria de debater com vocês e que eu trago agora para nós falarmos sobre os principais desafios ao longo aí desse caminho, né? Então, assim, novamente reforço para vocês. Esses desafios eu falo para vocês como avaliadora, como consultora, como quem já foi avaliada, e assim também de literaturas que a gente traz e que a gente identifica na prática, que realmente são desafios que essas organizações, que esses serviços vão encontrar, mas que são desafios assim perfeitamente superáveis. Daqui um pouco aí o J. Cirino e a Lélia vão estar contando para a gente sobre a vivência deles, sobre a realidade deles, e de repente algumas coisas aqui eles vão até falar, realmente passamos por isso. Então vamos aos desafios. Gestão de pessoas, liderar times com diferentes gerações. Gente, liderar pessoas já é desafiador, né? E hoje nós temos assim muitos times com pessoas de gerações muito diferentes. Então esse tem sido assim um dos desafios muito grandes que a gente vê, que a gente encontra e que nós temos aí para nos desenvolvermos cada vez mais e obtermos sucesso aí nessa etapa de liderança. Adesão a novos conhecimentos, inovações e novas formas de construir. Olha, nós aqui hoje estamos fazendo um novo encontro de gestores de uma nova forma, né? Construindo uma nova forma de fazer. Então, assim, esse é um desafio e que precisamos estar abertos para novos desafios, para novos conhecimentos, novas formas de fazer. E assim é na nossa área, no dia a dia, e quando nós ingressamos em novos projetos, como qualificação, acreditação, certificações. Assumir responsabilidades pelas falhas. Então, primeira coisa, identificar onde estão as falhas, identificar onde estão os meus pontos de melhoria e assumir que precisamos melhorar, então, em conjunto. E o que faremos? Fomentar o pertencimento e o fortalecimento do propósito. Por que é que esta empresa faz isso? Por que nós fazemos assim, deste jeito? Então, de uma forma que todos se envolvam, que todos os colaboradores saibam o que eles fazem, por que eles fazem deste jeito e porque assim é a melhor forma de fazer. Identificar e reter os talentos, outro desafio, né? Fazer com que as pessoas queiram estar conosco na nossa empresa, na nossa organização. Formar gestores e líderes para a perpetuidade do negócio. Precisamos pensar na continuidade dos nossos negócios. Precisamos pensar na perenidade dos nossos negócios, na perpetuidade também das nossas entregas, porque logo depois da minha entrega, pensando na qualificação de serviços, vem a continuidade do serviço de entrega de um hospital, ele é o meu cliente. Se eu sou uma lavanderia, eu tenho que pensar na continuidade do serviço dele. Então, assim, eu tenho que pensar nesta perpetuidade e também na perpetuidade financeira do meu negócio. E esse é um desafio também a ser, né, desbravado. Ouvir a percepção dos clientes internos e externos. Eu preciso saber o que as pessoas estão vendo e de que forma elas estão recebendo aquilo que estamos entregando.
conhecer o mercado e as oportunidades. Então, uma matriz SWOT é sempre muito bem-vinda, né? Então, assim, fazer uma análise de mercado, conhecer as nossas concorrências, conhecer os nossos pontos fortes, conhecer as oportunidades que nós temos, analisar criticamente resultados para a tomada das decisões e usar realmente os resultados e as nossas análises para tomar as nossas decisões dentro do nosso serviço. E comunicação. Fazer com que as pessoas entendam aquilo que nós queremos transmitir. Tanto os nossos colaboradores, nosso público externo, as pessoas que ouvem fora da nossa organização, elas precisam entender a mensagem que nós queremos transmitir. As pessoas precisam entender a mensagem da organização, as pessoas precisam entender o que nós queremos dizer e de que forma está sendo dito. E a comunicação, ela é um desafio, sempre, para que a gente consiga estabelecer vínculos com as pessoas e para que a gente consiga extrair da melhor forma aquilo que nós precisamos para o nosso negócio. Pode passar, por favor. E os ganhos ao final da qualificação, nós também temos ganhos, não só desafios. Então, o reconhecimento público, né? Então, ter um selo de qualificação, receber um título, né? O selo, intitular-se qualificado, é ser reconhecido publicamente de que nosso serviço ele atende requisitos que foram definidos previamente, conforme a metodologia que foi escolhida. Alguém chegou aqui na minha empresa, me avaliou seguindo um manual e disse que sim, que eu estou ok, está bom. Então, isso tem uma representatividade de muita importância. Crescimento e maturidade adquirido durante todo o processo. E essa é outro ganho muito importante, assim, que todos crescem. Os colaboradores, os gestores, o serviço amadurece. A consolidação da responsabilidade e o comprometimento ético e profissional perante os procedimentos que realiza. Então, assim, realmente responsabilizar-se perante aquilo que eu faço e que eu entrego. O reconhecimento dessa responsabilidade, reconhecimento de um modelo de gestão de negócios e de um compromisso com a qualidade. Então, é reconhecido publicamente de que eu tenho um modelo de negócios e que eu sou comprometido com a qualidade. E um ganho conjunto ao corpo da organização pela construção de conceitos e referências de gestão da organização. Ok, pode passar? E eu deixo para pensarmos aqui uma mensagem final, quando se fala em tantos desafios, né? Que as únicas coisas que evoluem por vontade própria em uma organização são a desordem, o atrito e o mau desempenho. Então, antes que aconteça, né, que a gente foque nos nossos desafios, que a gente tem muita coisa para fazer, né? Quando iniciamos um novo projeto, ou quando nós buscamos uma qualificação, uma certificação, as atividades sempre são muitas, mas depois, no final, somos agraciados com muitos prêmios, como disse a Gil aí no início, né? Adorei, somos premiados, né? Pode passar, por favor? Essas referências, pode passar? Muito obrigada, muita gratidão. Eu acho que deu os 20 minutos, né? Que eu estou controlando aqui um pouquinho. É isso. Obrigada, Andréia. Foi uma honra e um prazer imenso te ouvir, né? Sugar um pouco dos seus conhecimentos aí com essa vasta experiência que você tem na qualificação. E ressaltar aqui para o público, né, que a EG aí são 50 anos de trajetória, mais de 50 anos de trajetória nessa luta pela representatividade. Então, o Dr. Morato, que é o presidente, ele reconhece a importância da qualificação, né, no estado de Goiás e nacional pela Federação Brasileira de Hospitais, e uma das missões da entidade é justamente fortalecer e multiplicar essa qualificação aí por todo o país, né, e em especial aí no nosso estado de Goiás. Então, a EG tem um departamento só de qualificação, com profissionais que atuam só para poder orientar, né, poder preparar aí esses hospitais. Então, a EG está aberta para vocês, para receber aí essas sugestões, essa troca de experiências aí do setor hospitalar. Então, venham fazer parte e viver, né? A instituição está à disposição de vocês. Então, obrigada, Andréia. 48, né? 48, né? Bastante organizações. Parabéns. Obrigada.
E agora vamos apresentar, né, um case hospitalar aí com a nossa dupla dinâmica, né, com a Lélia de Fátima. A Lélia é enfermeira, pós-graduada em terapia intensiva, administradora hospitalar e gestora de qualidade em saúde, é mestranda em atenção à saúde pela PUC e gerente de enfermagem do UGOL e da AGIR. E o Antônio Cirino, né, o J. Antônio Cirino, que é doutor em comunicação e sociabilidade pela UFMG, é autor do livro Gestão da Comunicação Hospitalar e coordenador científico do Manual do Gestor Hospitalar da Federação Brasileira de Hospitais e gerente de qualidade do UGOL e da AGIR. Sejam bem-vindos e apresentem esse case hospitalar aí para o nosso público. Olá, pessoal. Então, hoje a gente vai compartilhar um pouquinho com vocês, eu e a Lélia, sobre essa experiência da implantação da cultura da qualidade e segurança do paciente na experiência do UGOL. O UGOL é o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira, ele foi inaugurado em 2015, e nós tivemos aí desde o início da implantação dessa unidade de saúde, já a implantação de algumas atividades voltadas à segurança do paciente, à gestão da qualidade, com base na expertise que a AGIR, que é a organização social que administra, que é a Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde, que já obtinha através de outras unidades, como o próprio CRER, que já é nível 3 ONA, já possui também ISO e outras certificações. Então, nessa caminhada nossa, a gente percebeu e trouxe aqui para vocês algumas questões já pontuadas pela própria Giovanni e outras questões pontuadas também pela Andrea na sequência, que foram pontuados como desafios, e a gente trouxe algumas experiências que podem trazer aí como soluções, iluminações para quem for trabalhar esses pontos. Pode passar o próximo, por favor? Nesse slide, a gente inaugura, então, nossa apresentação com uma frase da Giovanni Lolato com o Péricles Cruz, no Manual do Gestor Hospitalar, em que eles deixam clara a necessidade de fazer uma mudança de cultura para que eu possa realmente implantar um processo de acreditação. Se eu não mudar pessoas, se eu não transformar pessoas para mudar processos, eu não vou conseguir bons resultados. Então, a gestão da qualidade e segurança do paciente é única e exclusivamente sobre pessoas, é sobre fazermos as pessoas conseguirem conduzir um processo que seja seguro para o nosso paciente, que seja seguro para todos aqueles que estão na unidade de saúde. Com esse momento atual da pandemia, nós percebemos a necessidade premente de que todos estejam imbuídos para a segurança. Então, a segurança não só do paciente, mas a segurança de todos que estão envolvidos nesse processo. Pode passar? E aí, a gente traz aí como uma das questões importantes para o engajamento de todos nesse processo de acreditação, essa estrutura que nós instituímos desde o início do processo para certificação ONA como exemplo. A diretoria emana as diretrizes para toda a unidade, existe uma comissão de qualidade e segurança do paciente que faz a análise e o acompanhamento desses resultados, um núcleo voltado à qualidade e segurança do paciente para o monitoramento desse andamento do projeto de certificação, e os gestores e colaboradores atuam na execução. Então, não é simplesmente uma atividade de um setor, mas sim toda uma unidade, um corpo gestor e um corpo operacional voltado para pensar a qualidade. Pode passar? Nós temos, então, nesse sentido, trabalhado com eles que há uma gestão compartilhada, ou seja, todos os gestores eles têm a responsabilidade pela gestão financeira e de custos orçamentários da sua área, a gestão de recursos humanos, mas também a gestão da qualidade, porque simplesmente um setor não consegue movimentar a mudança das pessoas que são necessárias para que executemos aí as melhorias. Próximo. Lélia, por favor. Do nosso paciente, está me ouvindo, gente? Sim. Nós temos a nossa comissão, né, da qualidade. A nossa comissão ela é multidisciplinar, ela é composta por integrantes de todas as categorias, de todos os serviços da instituição. Essa comissão ela tem uma presidente, que sou eu, e essa escolha foi estratégica, pensando que a enfermagem é um serviço muito grande ele faz parte, né, de todos os serviços e da grande maioria da instituição. Então, ter a gerente de enfermagem
como presidente dessa comissão, é realmente muito estratégico e muito importante para engajar toda a equipe neste processo. Pode passar? Para fazer a gestão dos nossos processos, inicialmente nós utilizamos o instrumento CIPOC, né, para que nós conhecêssemos e mapeássemos os nossos processos, para que depois eles fossem gerenciados, né, nós fizemos uma contratualização desses processos, onde ambas as partes, né, escreveram seus contratos, definiram seus processos, pactuaram as suas entregas, as suas rotinas, e esses contratos, eles foram verdadeiramente validados, eles foram assinados entre os setores, né, e diante desses contratos, nós promovemos oportunidades de melhoria diante das análises de quebras de contrato. Nós sempre reforçamos que os processos e as quebras de contrato são para crescimento e amadurecimento de todos os processos. Então, nós procuramos incentivar sempre as notificações, nesse caso, relacionado aos contratos pactuados. Pode passar? E como que nós fazemos, né, os alinhamentos de todas essas estruturas que nós trabalhamos? Nós alinhamos reuniões estratégicas que partem desde a alta liderança até as equipes de ponta. Então, são reuniões realmente estruturadas, com cronogramas previamente estabelecidos, né, onde são discutidas e planejadas todas as ações voltadas para estes processos. Pode passar? Tony? Sim, então, da nossa gestão de resultados, nós temos que pensar que os indicadores, eles precisam ser estruturados para que a gente possa medir e acompanhar o andamento que nós temos nos nossos processos, justamente para que eu possa conseguir, a partir disso, fazer uma análise crítica, entendendo e discutindo em equipe quais foram os resultados obtidos para que eu possa melhorar, então, as minhas atividades. E, a partir disso, promover também benchmarks que possam ser realizados internamente entre os próprios setores e também de forma externa quando eu compartilho com outras áreas. Pode passar? A gestão de riscos também é outro tópico essencial, porque para que eu possa, de fato, gerenciar a minha unidade, eu preciso também trabalhar de uma forma preditiva e preventiva. Então, identificar e planejar quais são as atividades de risco que eu tenho dentro de uma unidade, as possíveis falhas em todos os processos, e girar com isso ciclos de melhoria. Nós trabalhamos com um ciclo semestral, em que nós temos avaliadores internos que acompanham esses resultados, e também avaliando práticas de controle, ou seja, o que deveria ter sido feito para prevenir possíveis situações e checar se aquilo está conforme ou não e promover planos de ação dentro do que é priorizado entre baixo, médio e alto enquanto riscos. Pode passar? Nós temos também o pensamento sobre a avaliação interna, em que nós temos o mesmo procedimento de auditoria, de avaliação interna, mas que basicamente é realizado anualmente sobre os requisitos específicos da certificação em vigência e que nós vamos buscar de forma mais próxima. Então, nós temos, como exemplo no próprio GO, a busca da certificação ONA, a manutenção da certificação ONA, a busca de uma certificação RIMS, tudo isso contribui para que a gente possa avaliar e entender internamente o quanto nós estamos atendendo ou não esses requisitos. Pode passar? E nós também acompanhamos, de certa forma, a nossa gestão documental. Nós temos uma estrutura em que nós analisamos a nossa documentação, a gente avalia quais são as atividades e fluxos e detalhamos todos esses procedimentos para que a gente possa ter o conhecimento dessas informações sempre à disposição. Nós tipificamos cada documento, criamos políticas para acessar e fazer cópias controladas ou não controladas desses documentos e temos contingências em caso de falta de energia, em caso de parada do sistema, para que a gente possa dar continuidade à nossa assistência, entendendo que é necessário também uma aprovação e uma verificação multidisciplinar de todos esses documentos e fluxogramas que a gente tem dentro da unidade. Pode passar? E a nossa gestão das comissões, ela também é essencial, entendendo que as comissões elas são grupos envolvidos multidisciplinares para poder alcançar os resultados que a gente espera de melhoria para uma instituição de saúde. Então, para que a gente alcance isso, a gente acompanha por relatórios, com reuniões de interações entre essas comissões,
com a alta direção sendo referência direta para cada uma das comissões. Então, a gente tem um diretor que é referência para uma comissão B, um para uma comissão A e assim por diante. E a gente acompanha o ciclo de melhoria, porque se eu analiso prontuários, por exemplo, com a CARP, com a Comissão de Revisão de Prontuários, eu preciso fazer uma melhoria com relação aos registros em prontuário a partir daquilo que é percebido. A documentação da comissão também é controlada de uma forma pela gestão da qualidade e há um cunho educativo para essas comissões visando a melhoria e o desenvolvimento de todo o grupo. Pode passar. Em relação ao gerenciamento das políticas institucionais, nós também mantemos as mesmas práticas de reuniões onde são definidas ações de melhoria, né, ciclos de melhorias, com a análise desses indicadores, porque, como a Andrea falou, nós precisamos conhecer, né, os nossos indicadores e trabalhar e definir ações voltadas em cima desses resultados, desses indicadores. Onde também nós praticamos canais de comunicação e formas de notificar. Nós utilizamos sempre a forma digital, é a nossa primeira escolha, né? E nós temos disponível dentro da nossa intranet os canais de comunicação para que essas notificações aconteçam. Pode passar? Praticamos também e implementamos todos os protocolos de segurança do paciente, onde todos esses protocolos passaram, né, pelo processo de construção, de implantação, pelo processo de capacitação, que também, como já foi falado, que o processo de acreditação ele requer um processo educativo de toda a equipe bem expressivo. Então, as pessoas precisam, toda a equipe precisa entender o que é esse processo, o impacto disso no seu dia a dia, para que isso realmente faça parte dele, né? Porque quando você está inserido em um processo de certificação, você realmente precisa se tornar parte desse processo para que ele realmente aconteça. E após essa capacitação, que ela acontece de várias formas, simulação realística, de formas lúdicas, enfim, a gente realmente procura atuar de forma bem criativa para estar sempre motivando e engajando as pessoas. E, por fim, o gerenciamento de todos esses processos, né? Porque todos esses processos trazem muitas melhorias, é sempre um grande aprendizado, todos os dias. Pode passar? E dentro dessas propostas de melhoria, nós instituímos alguns times multidisciplinares para fazer a gestão e o acompanhamento das notificações correlacionadas a esses processos e esses protocolos assistenciais. Nós optamos por times realmente multidisciplinares, onde nós temos integrantes da equipe assistencial, equipe de apoio, equipe administrativa e a equipe da qualidade. Então, como que nós trabalhamos lá esses protocolos e esses times? A qualidade, ela faz um agrupamento de todas as notificações que são correlacionadas aos temas e são direcionadas a esses times. Esses times se reúnem, né, de forma em grupo para discutir as notificações e propor, em cima do que foi pontuado nas notificações, oportunidades de melhoria. Pode passar? E, em cima de todo esse processo de notificação, nós sempre procuramos a transparência e o estímulo dos nossos colaboradores, onde nós reconhecemos, sim, as notificações que são nominais nas nossas fichas de notificação. Existe a possibilidade do colaborador se identificar e nós até premiamos os colaboradores que se identificam e que mais notificam na nossa instituição. Nós realizamos discussões e análises das ocorrências dessas notificações em reuniões tanto das comissões como da alta liderança. Então, sim, a nossa alta liderança sempre está envolvida em todos os processos. Eles são comunicados de todas as notificações, quais são mais recorrentes e todas as ações que estão sendo praticadas para que realmente haja amadurecimento e melhoria desses processos. Nós também compartilhamos com todos os demais gestores todas essas informações e os resultados nós divulgamos no nosso Gestão à Vista. Então, nós realmente compartilhamos com todos os nossos resultados. Pode passar?
E esse gestão à vista que a Lélia trouxe, a gente elaborou no formato digital. Geralmente as instituições colocam murais físicos, mas entendendo a estrutura que nós temos na unidade UGOL, que é gigantesca, nós precisávamos de uma forma de chegar em todos os colaboradores, os mais de 2.000 profissionais que estão envolvidos na instituição, de uma forma ágil, rápida, disponibilizando conteúdos de uma forma também atrativa. Então, a gente desenvolveu o Gestão à Vista Digital, que a gente traz informações sobre epidemiologia, as estatísticas, indicadores, planejamento estratégico, uma variedade de informações para que todas as pessoas se sintam parte e possam contribuir com a gestão e trazer a sustentabilidade dessa gestão, desse processo. Então, nós temos isso a um clique nas áreas de trabalho dos computadores do hospital e também um painel principal na entrada de colaboradores para que eles possam acessar os conteúdos atualizados, alguns mensalmente, outros semestralmente, dependendo do tipo de material. Pode passar? Nós também, então, dando continuidade, alguns exemplos aqui, nós temos uma questão muito particular que nós desenvolvemos no início desse processo, que foi criar o PEQI. O PEQI é o Programa Estratégico de Gestão da Qualidade. A ideia foi que nós tivéssemos o engajamento afetivo dos colaboradores com o nosso Programa de Gestão da Qualidade, que geralmente é nominado Sistema de Gestão da Qualidade, SGQ, então a gente trouxe esse nome para que tivesse uma questão da regionalidade. Sempre que a gente leva aí nos eventos nacionais, esse nome é sempre interessante, o compartilhamento, né, Lélia? O pessoal acha interessante a forma como a gente criou, para que as pessoas se sintam parte de algo que é deles. Pode passar? E também, como a própria André trouxe como os desafios, trazer propósito. Nós plantamos 7 mudas de pequi no hospital, justamente para poder ilustrar esse nosso engajamento e o propósito de que, assim como uma planta, assim como uma árvore que gera vida, a gente possa gerar cada vez mais vida e multiplicar esse conhecimento da gestão da qualidade com as pessoas. Pode passar. E como o Tony falou, nós sempre procuramos trazer formas de aproximar o colaborador dessas ações para que se torne algo realmente quase que pessoal, né? E uma dessas formas é a nossa gamificação, onde o setor que atinge todos os requisitos e todas as pontuações necessárias dentro do pequizômetro, porque nós temos um pequizômetro, além de nós termos nosso pequi, nós temos um pequizômetro, que é o nosso termômetro em relação às ações voltadas para a qualidade, para as oportunidades de melhoria. E toda essa premiação, ela é feita nas reuniões da qualidade. Então, o serviço de qualidade analisa mensalmente todas as pontuações de todos os setores, todas as entregas. Quem atinge o nível máximo de pontuação é o setor ganhador. Essa aí é uma fotografia da nossa premiação da unidade de terapia intensiva, que foi a vencedora em uma ocasião. E é muito bacana, realmente é muito emocionante ter o serviço reconhecido. Pode passar. Essa é uma outra forma. Gente, eu fiquei um pouco emocionada disso. Continua aí, Tony. A Lélia se emociona, justamente essa foto foi escolhida a dedo, porque foi alguns dias antes da nossa visita de certificação, e todos os colaboradores ficam muito engajados e imbuídos nesse processo. Então, esse foi um dia emocionante, porque foi a premiação da enfermagem, através da SWET, que é a terapia intensiva, e todos se sentiram aí brindados por esse processo. Essa é um slide que a gente traz também uma técnica que foi desenvolvida, que é um aprendizado lúdico através de uma que a gente chamou de papo seguro. Então, para que os colaboradores e os acompanhantes e os pacientes pudessem ser envolvidos no entendimento sobre segurança do paciente, a gente criou um pote em que, na época em que nós podíamos, né, ter esse contato aí com o papel, agora a gente está fazendo outras formas, a gente retirava o papel e analisava qual era o tema que ia ser discutido com o acompanhante. Pode passar? E aí, nós fizemos uma pergunta, né? Pode falar. Pode continuar, Tony. A gente fez uma pergunta em dezembro, né, no final do ano, também para os colaboradores, o que eles aprenderam com esse processo de certificação. E aí, uma das respostas a gente trouxe aqui, que foi do Dr. Adriano Arantes, que é médico hematologista e supervisor do nosso banco de sangue, que ele trouxe alguns pontos que resumem muito bem como fazer isso dar certo, que é a nossa dica para as unidades de saúde que estão aí nos assistindo.
planejar, organizar, dividir muito bem as tarefas no setor, tornar o colaborador parte ativa do processo e, assim como bem trouxe a Giovanni, comemorar juntos as vitórias. Isso é essencial. Pode passar para a gente finalizar? Essa frase, né, Lélia, a gente usa no nosso treinamento introdutório com todos os colaboradores da unidade, porque ele resume o que é o processo da qualidade. Não é à toa que todos que aqui estão palestrando hoje são professores, porque a qualidade é sobre processo educativo. A qualidade, então, começa pela educação e acaba na educação. Uma empresa que progride em qualidade é uma empresa que aprende e que aprende a aprender. O Ishikawa deixa isso muito claro. A gente precisa, enquanto unidade de saúde, aprender a aprender. Muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Mais uma palestra emocionante. Obrigada, Lélia. A gente fica tocada realmente aí, porque vocês estão nessa linha de frente, conduzindo profissionais de saúde que cuidam das pessoas. Então, a vida é o nosso principal foco. Então, discutir temas estratégicos e importantes como qualificação e acreditação tem que emocionar, porque tudo isso no final reflete não só na segurança do paciente, mas no cuidado com todos os profissionais que trabalham no setor saúde. Então a gente está recebendo várias perguntas aqui, né, através do e-mail eventos@aeg@gmail.com. São várias as perguntas. Eu quero agradecer a participação do público que está aí contribuindo. Eu sei que devido ao tempo a gente não vai conseguir trazer todas as perguntas aqui, mas a gente selecionou algumas e depois a gente vai encaminhar as perguntas que estão sendo dirigidas para esse e-mail para cada profissional, para cada palestrante que participou desse momento aqui conosco. Então, para começar aí a responder ao nosso público, e eu queria trazer uma pergunta aqui da Isabela Fernandes, que é gestora do Hospital e Maternidade da Serra da Mesa de Uruaçu. Bem-vinda aí, obrigada pela sua participação. E quero conduzir sua pergunta para Giovanni Lolato. Gil, a pergunta dela é o seguinte: qual a diferença entre a acreditação e a qualificação? Olá, desculpa, só qual é o nome dela, ou Viviane? Isabela Fernandes. Isabela Fernandes, muito obrigada pela pergunta. Isabela, ótima pergunta, e é sempre bastante importante a gente deixar essa diferença muito clara. Na acreditação, você engloba, você tem, na metodologia da ONA, por exemplo, você está englobando a organização como um todo, tá? Então, você não faz a acreditação se você não avaliar todas as partes, todos os processos da instituição, desde a alta administração, até assistência, processos de apoio. Então, ou seja, todos os processos, eles são avaliados. Já na qualificação, você tem a oportunidade de qualificar um único processo, por exemplo, tá? Então, não é o caso, lógico, da metodologia da ONA no Manual do Selo, porque no Manual do Selo, apesar da gente chamar da qualificação, ele também engloba a organização como um todo, só para deixar isso bem claro. Mas a qualificação, ela te permite você qualificar por escopo também, tá? Então, essa é a grande diferença entre a acreditação e a questão da qualificação, tá? Obrigada, Gil. Agora eu vou dirigir a próxima pergunta aí para a nossa querida Andréia e também da Isabela Fernandes, né? Torna-se interessante para os hospitais terem as duas certificações ou são complementares? Qual é essa principal diferença aí entre essas certificações, também complementando ao que a Gil já colocou aqui, Andréia? Então, se o hospital busca ser acreditado, como foi falado, ele vai buscar acreditação e vai ser avaliado como um todo. Agora, se, por exemplo, se tem uma lavanderia, né, e a lavanderia fornece o material para esse hospital, essa lavanderia está localizada fora do hospital, então ela pode ser qualificada usando o manual de qualificação, o selo de qualificação. Então, vai ser avaliada a lavanderia como um todo, mas vai utilizar a metodologia do manual de qualificação para essa lavanderia, que é um serviço que atende o hospital. Agora, se a lavanderia estiver dentro do hospital, faz parte do hospital, não, né, e atende somente aquele hospital, no momento que o hospital for acreditado, receber a visita, estiver no processo de acreditação, no dia da visita, este serviço vai ser avaliado no dia da acreditação, pelos avaliadores. Obrigada, Andréia. Nossa próxima pergunta aqui é para o Tony.
E, Tony, qual a sua recomendação, né, como gestor, qual o primeiro passo aí que o hospital que pretende iniciar esse processo de certificação, já que vocês são certificados, ONA 3, né, por onde eles começam? Somos ONA 2 ainda, estamos no processo aí de busca do upgrade. O primeiro passo é justamente fazer esse alinhamento estratégico com a alta direção. De fato, estamos dispostos, e partindo desse alinhamento com a alta direção, a gente vai conseguir, então, desenvolver as estratégias e já traçar qual é o tempo necessário, o investimento que provavelmente possa ser necessário, os recursos humanos que vão ser dedicados e, a partir daí, traçar toda uma estratégia. A gente teve uma oportunidade grandiosa de pensar sobre, nós planejamos a nossa certificação. Para isso, a gente desenvolveu, como a gente disse, o PEQI, o Programa Estratégico de Gestão da Qualidade, a gente desenvolveu a estrutura de reuniões, e o fato de podermos ter planejado ajudou muito a conduzir isso com os colaboradores. Então, eu diria que o primeiro passo seria alinhar com a alta direção um planejamento em curto, médio e longo prazo para obter um resultado mais efetivo. Obrigada, Tony. E agora, Lélia, fala um pouco para a gente, pela experiência que você tem aí nesse processo de gestão, né? O que você percebe na condução da alta gestão das instituições no processo de qualificação e acreditação? A condução da alta gestão no processo de certificação, ele, como o Tony disse, é essencial. Essencial. Se a alta liderança não quiser, não acontece. Então, assim, nós vivemos isso recentemente. A nossa instituição veio da alta direção esse interesse, essa busca pelo reconhecimento do trabalho que nós já realizávamos, né? Como o Tony disse, nós nos preparamos para esse dia e nós construímos a nossa história desde o primeiro dia de abertura do hospital. Então, nós sempre trabalhamos pensando na qualidade e segurança do nosso paciente. Então, a certificação, eu ainda estou muito emocionada, porque faz parte da gente. Então, assim, eu como enfermeira, eu sempre prezei em trabalhar em um hospital, em uma instituição que tivesse valores que realmente fossem praticados. E é o que nós vivemos hoje. Sempre que nós traçamos rotinas, fluxos assistenciais, nós sempre voltamos para a segurança do paciente. E todos esses processos têm que, sim, ser validados pela alta liderança. Porque, senão, gente, nós não temos respaldo. A maior parte desses processos requer investimento, como o Tony disse. Muitas vezes não é só recurso, investimento financeiro, é dedicação e comprometimento de todos que estão ali nesse processo. Obrigada, Lélia. E uma pergunta aqui para a Gil, para fechar esse ciclo de pergunta, e ressalto aqui em função do tempo, né, que todas as perguntas que foram enviadas vão ser respondidas pelos palestrantes, tá? Vão ser encaminhadas e vão ser respondidas para vocês diretamente. E para fechar aí a pergunta, Gil, eu acho que essa foi uma bem especial e ela retrata esse cenário. É previsto alguma alteração no manual de certificação para os próximos anos devido à pandemia? Ótima pergunta, e bem do momento, né? Assim, o que nós estamos tentando estudar, né, e testar dentro da ONA? Estamos avaliando a possibilidade, tá? A possibilidade de nós termos em paralelo a toda essa metodologia, tá? Naqueles 3 manuais que eu falei para vocês, que eu apresentei, a possibilidade de avaliações remotas, por exemplo, para esse momento da pandemia. Mas assim, gente, tratando-se da área da saúde, a área da saúde ela tem uma complexidade que é única, né? E é totalmente diferente de todos os outros segmentos que a gente tem aí, que tem modelos de acreditação e qualificação. Então, por essa complexidade, por ela ser única, a gente precisa também ter um cuidado muito grande com isso. Então, nós estamos, sim, discutindo isso, estamos testando possibilidades remotas, mas deixo aqui para vocês assim que tudo isso está sendo estudado e discutido com muito cuidado, justamente porque a gente precisa garantir toda a qualidade da visita, da avaliação, né? Ela precisa ser mantida.
né? Então, tudo isso, o que o Tony e a Ileia mostraram aqui, todo esse sentimento que eles estão sentindo, todo esse agregar valor durante a visita. Então, se ela for ser remota, por exemplo, né, e não mais presencial, ou se tiver a opção da remota, ela precisa mesmo assim transmitir esse agregar valor, né? O avaliador, independente de se ele esteja à distância ou não, ele tem que fazer com que aquela visita, de fato, vá valer a pena para aquela instituição. Senão perde todo o sentido do processo da acreditação e qualificação. Então, estamos sim discutindo, Vivian, mas assim, nada ainda definido, tá? Até por conta dessa questão da complexidade do sistema de saúde. E a gente precisa sempre balizar pelo que a ONA construiu nesses 20 anos, que é uma acreditação de valor, de qualidade, de credibilidade. Então, a gente precisa sim pensar no momento da pandemia que chegou e que está fazendo com que todos os gestores, todos os segmentos se reinventem, sim, mas jamais deixar para trás essa questão da credibilidade e da qualidade e segurança, né? Que a Leia colocou muito bem. Porque a acreditação, gente, ela nada mais é do que o reconhecimento de tudo que vocês fazem dentro da instituição. E aí, o que eles apresentaram aqui como case vem totalmente de encontro do que eu e a Andrea colocamos para vocês. É muito importante vocês participarem do processo da acreditação. Ele muda, de fato, a cultura da instituição, muda, ele agrega para os profissionais, sim, para os pacientes, sim, mas precisa ser bem planejado, gente, precisa ser bem preparado. Não dá para ir buscar uma acreditação simplesmente para conseguir um benefício lá ou alguma questão lá da ANS ou de qualquer outro órgão. Não pode ser esse o objetivo principal. Ou então para dizer que eu tenho acreditação ou para divulgar ou para ter um papel na parede. Não. O objetivo principal da acreditação ou da qualificação precisa ser, sim, de fato, a essência, a mudança de cultura. Sentir o que vocês viram aqui do Tony e da Leia, é isso que a gente precisa sentir nos profissionais. Esse envolvimento, esse engajamento, esse agregar valor para a instituição. Aí sim está valendo a pena. Caso contrário, você vai tornar todo esse processo um trauma para os seus profissionais. E vai ser difícil deles superarem depois. Então, faça valer a pena, tá? Obrigada, Gil. Então, nosso agradecimento mais uma vez aos que enviaram as perguntas, a Thales Tavares, a Keila Francelina, a Isabela Cristine, a todos os gestores do estado de Goiás, tá? E agora agradecemos as informações e os casos apresentados nessas 3 palestras e quero agradecer em nome do presidente da AEG, Dr. Morato, em nome de toda a diretoria da AEG, agradecer a parceria de nossos palestrantes que contribuíram com suas apresentações e enriqueceram nossa tarde, nosso início da noite, aos participantes que se engajaram aí, ficaram conosco até agora. Esperamos que vocês participem do nosso próximo encontro. A gente já vai disponibilizar a tela aqui, que já tem data marcada, já tem o tema também definido, né? E queria agradecer a participação de todos vocês, em especial nossos convidados e apoiadores Unimed Goiânia, Sicoob Unicentro Brasileira, o Airline, Apoio Ecolimp, K-Smart Contabilidade e ao time da Viva Comunicação que se dedicou para fazer essa transmissão para vocês com essa parceria da EG que já é conduzida há alguns anos. Nosso muito obrigada a cada um de vocês. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite, Obrigada. Tchau, tchau.